A paz do Senhor, adolescentes, vamos começar mais uma aula. É a nossa primeira aula do ano da Sala dos Adolescentes. Que você possa se preparar, pegar a sua nova revista. Nós temos uma nova revista, um novo currículo da CPAD. E nós estaremos entrando na nossa primeira lição. A nossa revista, ela traz o tema A História da Salvação. É uma revista muito importante, adolescente, para o nosso aprendizado, para o nosso caminhar, que você possa se empenhar em aprender a palavra de Deus, que você possa dedicar esse período que estaremos estudando esta revista. Eu quero que você também se prepare, aos novos alunos estejam preparados, esteja com a sua Bíblia em mãos, a revista, caneta, lápis, tudo aquilo que for necessário para que você possa ter um bom aproveitamento da sua lição. Vamos orar para a gente começar a nossa aula? Senhor, te rendemos graças e te louvamos, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o Criador de todas as coisas, através da Tua palavra tudo se fez. Que o Senhor esteja conosco nesta manhã de domingo, e que o Senhor esteja abençoando a cada família dos nossos adolescentes, ó Pai, que esteja falando aos seus corações. Te pedimos isso, ó Pai, nesta manhã, que o Senhor esteja, ó Pai, iluminando o nosso caminho, ó Pai, com a Tua palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Adolescentes, nós vamos iniciar a nossa lição. O tema da nossa lição é Criados à Imagem de Deus. O nosso textual está em Gênesis 1, 27. Se você tem a Bíblia McCheyne, a página é 17. Gênesis 1, 27. Vamos ler? E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Vamos ler mais uma vez? E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Nós iremos iniciar, adolescentes, a nossa lição com uma pergunta. O que significa sermos feitos imagem de Deus? E aí a gente vai, ao decorrer dessa lição, entender melhor sobre sermos a imagem de Deus. Vamos acompanhando a revista, adolescente. A criação da vida humana. Deus cria todas as coisas através da sua palavra. Em Gênesis capítulo 1, e aí você pode acompanhar na Bíblia, dos versículos 3 em diante, nós vamos ver que Deus ele começa a criar a natureza, começa a criar todas as coisas. Gênesis capítulo 3, versículo 3, você vai ver que Deus diz: haja luz e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz de dia, e as trevas chamou de noite. E foi a tarde e a manhã do primeiro dia. E disse Deus: achem uma expansão no meio das águas, e haja separação entre as águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão, e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi, e chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã, o dia segundo. E disse Deus: ajunte-se as águas debaixo dos céus, num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares, e viu Deus que era bom. E disse Deus: produz a terra erva verde, ervas que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente está nela e sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva,
e erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, e o dia terceiro. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e seja eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. E seja para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra, e assim foi. E Deus fez os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas, e Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã do dia quarto. E disse Deus: produz as águas abundantemente, répteis de alma vivente, e voem aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produzia conforme suas espécies. E toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-os, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã do quinto dia. E disse Deus: produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis e feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi, e fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem. Nós vamos parar por aqui, adolescente. Nós fizemos essa leitura um pouco longa, para que possamos entender que através da palavra de Deus, adolescentes, através da palavra de Deus, através do poder que emana da sua palavra, Deus cria todas as coisas. E nós podemos perceber, adolescentes, olha, nós vamos aqui entender que há uma ordem, um equilíbrio. Olha só, no primeiro dia, Deus cria a luz. Ele disse: haja luz. No segundo dia, ele cria o céu, o firmamento do céu. Depois ele faz separação, no terceiro dia, da água e da terra. Ele cria também as plantas e as espécies das plantas. No quarto dia, ele cria o sol, a lua e as estrelas. Ele cria todo o sistema solar, todas as galáxias. Ele cria no quarto dia, através da sua palavra. A vida marinha e os pássaros, todos em suas espécies, e as aves em suas espécies, ele cria todos através de sua palavra. E os animais terrestres, ele cria no sexto dia. E aí, adolescente, nós podemos perceber que Deus cria todas as coisas em ordem e equilíbrio. Não há uma desordem. Não há algo criado por acaso. Ele não começa a criação, adolescente, de maneira nenhuma, de qualquer forma. Há um planejamento bem desenvolvido pela Trindade. E nós sabemos, adolescentes, que os planos que Deus fez, eles são perfeitos. Deus, então, adolescentes, na leitura que nós fizemos agora, eu fiz questão de ler Gênesis 1, do capítulo 1, de versículos 3 até o 26, para que você, adolescente, pudesse, juntamente comigo, entender que Deus ele vai criando as coisas, preparando tudo para a chegada, para quando ele, então, fizesse a sua obra-prima, que foi a humanidade. Olha só, nós podemos perceber, adolescentes, na leitura que nós fizemos, eu parei e nós tínhamos lido aqui o nosso textuário,
E eu vou continuar lendo agora, para que vocês entendam que há uma mudança agora na estrutura das palavras e das frases que estamos acostumados a ler nos versículos anteriores. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Então Deus, ele, para concluir toda a criação, ele cria o homem e ele dá autoridade a este homem sobre os animais, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre os répteis. Deus dá autoridade ao homem para dominar os animais da terra. E olha só, adolescentes, Deus, ele planejou desde o início da criação, ele preparou toda a criação para que o homem fosse criado. Adolescentes, Deus, ele é soberano. Deus, ele é poderoso. E a sua palavra, ela é perfeita. Ela cria, através da palavra de Deus, todo o universo é criado para que o homem tivesse uma boa vida aqui na terra. A ordem até adolescente das palavras, a estrutura das palavras, no versículo 26, ela muda, porque há um acordo ali na Trindade. Ele diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Imagem e semelhança é a mesma coisa. A origem da vida, adolescentes, ela é para muitos um mistério, e há infindáveis teorias que tentam explicar a origem da vida. E vocês sabem bem que vocês estão estudando, vocês sabem que muitas pessoas tentam explicar a origem da Bíblia. Muitos cientistas e estudiosos tentam explicar esses mistérios, mas nós, através da palavra de Deus, através do livro de Gênesis, nós aprendemos que Deus criou todas as coisas, não em uma desordem, né? Porque se nós pensarmos que muitos acreditam que o universo foi criado através de uma explosão. Uma explosão é o que, adolescentes? No mínimo, uma grande desordem, né? Numa explosão, nada fica organizado, fica tudo desorganizado, mas Deus, através de seu poder, através de sua palavra poderosa, ele cria todas as coisas. Nós, adolescentes, fomos criados para adorar a Deus e para ter comunhão com Deus. Deus não criou o homem, adolescentes, para que o homem fosse o centro de todas as coisas, mas que ele buscasse ao Deus Criador que criou todas as coisas e tivesse comunhão com Deus. Romanos capítulo 11, versículo 36, vai dizer o seguinte: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Todas as coisas foram criadas para adorar a Deus. Toda a natureza, ela adora ao Senhor. E nós, que fomos criados com raciocínio, seres racionais, que entendemos que nós precisamos adorar a este Deus Todo-Poderoso, que criou tudo através de sua palavra. Adolescente, a imagem de Deus no ser humano. A primeira compreensão que nós temos quando ouvimos que nós somos a imagem de Deus, há uma interpretação achando que, como até em filmes se coloca, né, Deus ali com características físicas,
de um homem barbudo, até mesmo idoso, com cabelos longos e brancos, são características físicas. Mas nós sabemos que quando Deus ele fez o homem à sua imagem e semelhança, é como se o homem olhasse para Deus e visse Deus refletido nele. Como assim, adolescente? Às vezes nós temos a impressão de que Deus se parece conosco. Não, nós antes, né, o homem era parecido com Deus. Em quê? Eu vou explicar. O homem, quando foi criado, quando Adão foi criado, o homem, ele não tinha pecado. Ele foi criado sem pecado. Então, quando Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, ele está falando dessa criação do homem não ter pecado. O homem ser um ser que não tinha ainda cometido o pecado. E nós já entendemos isso porque nós já falamos algumas aulas anteriores sobre a cosmovisão cristã, que fala da criação e da queda. E a gente precisa agora entender que na criação o homem foi criado sem pecado. E por isso ele tinha comunhão com Deus. O que nos afasta de Deus? O pecado. O que nos tira da presença de Deus? O pecado. O que atrapalha o nosso caminhar na nossa vida cristã? O pecado. O que traz problemas ao homem? Problemas que podem trazer grandes consequências terríveis para a vida do homem? O pecado. Então, quando o homem peca, quando há a queda, e esse é o pilar da nossa cosmovisão, o segundo pilar, que é a queda, o homem, ele passa a não ter mais comunhão com Deus. O homem passa, adolescentes, a não ser mais amigo de Deus, ser inimigo de Deus. E parece uma palavra pesada, talvez alguns de vocês ainda não estejam acostumados a ouvir que nós, através do pecado, nos tornamos inimigos de Deus. Mas através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz, através de sermos redimidos por Cristo, nós, através de Cristo, se tornamos amigos de Deus. Quando reconhecemos o sacrifício de Jesus Cristo na cruz, quando reconhecemos que precisamos nos afastar do pecado, que o pecado ele não é algo bom e sim algo muito ruim, nós devemos nos afastar do pecado. E aí, nos afastando do pecado, voltamos a ter comunhão com Deus. O homem, ele perde essa comunhão lá no Jardim do Éden. O homem, ele perde o direito e a graça de falar com Deus, de estar com Deus. E olha só, adolescentes, com essa perda, nós tivemos vários problemas. E o homem, ele passou a ter dificuldades na sua vida. Por exemplo, quando ele dominava os animais, né, ele tinha total domínio sobre os animais, ele começa a perder o domínio. Haviam animais que, como o leão e outros animais que o homem dominava, então ele passa a perder o domínio sobre esses animais se tornam ferozes e o homem não tem mais domínio sobre eles. O homem não consegue dominar todos os animais. É claro que há alguns animais, como os animais de carga, que até hoje o homem consegue dominar, mas o homem ele perde esta autoridade dada por Deus sobre a criação. E esta imagem que Deus tinha deixado sobre o homem, a imagem de Deus sobre a criação, sobre o domínio da criação.
O homem tinha dominado a criação através do poder de Deus, através da autoridade que Deus dá ao homem. Então é importante a gente entender agora que essa característica que nós tínhamos que se assemelhava a Deus, nós passamos a perder. Também, adolescentes, nós deixamos, a humanidade ela deixa de ser pura e passa a ser suja pelo pecado. O homem, ele passa a viver pensando que ele é o centro de todas as coisas, pensando muitas vezes que ele é o centro da criação, né? Se nós pensarmos aí que os filhos de Adão e Eva, né, Caim e Abel, que tiveram ali um desentendimento e há ali o primeiro homicídio, já o homem já colocando o pecado à frente, tendo o pecado como seu líder, como seu centro, não tendo mais Deus como seu líder, como o centro da criação. E aí, adolescentes, a gente percebe que o homem ele passa a viver conforme o desejo do seu coração, não mais conforme o desejo da vontade de Deus, não mais sobre a palavra de Deus, não mais seguindo aquilo que Deus tinha determinado. O homem passa a seguir aquilo que ele quer, aquilo que ele deseja. E o homem, então, por passar a seguir a isso, ele perde também muitas coisas, muitas bênçãos que Deus deixou para a humanidade, deixou para o homem. É claro que hoje a humanidade ela continua tendo autoridade sobre o planeta e a fauna e a flora. E é importante a gente entender que o Senhor, ele delegou a autoridade por uma gestão de responsabilidade sobre o planeta, mas, como eu disse, ele vai perdendo essa autoridade, ele vai perdendo por causa do pecado, por causa da falta de direção que o homem tem de Deus, porque ele passa a ser direcionado pelo seu coração, e aí as coisas no mundo passam a ser desastrosas, como nós vimos, né, adolescentes, que a fauna e a flora sofrem por causa do pecado do homem, a gente já falou isso numa lição, e como os animais também sofrem, e como o homem tem perdido o controle sobre o planeta Terra, como o homem não consegue mais controlar ali as coisas que estão no mundo, as coisas que foram criadas. E é claro, adolescente, ao Deus todo Criador, nós devemos buscar a Ele, porque Ele vai nos orientar a sairmos do pecado, a fugirmos do pecado e vivermos conforme a palavra de Deus e escapando dos males do pecado, das armadilhas que o pecado traz para nós. O nosso segundo tópico, adolescentes, vai falar sobre a bênção e o propósito de Deus. A frutificação, a multiplicação e o povoamento da terra, eles eram uma ordem de Deus, né? Adão e Eva receberam essa bênção da fertilidade e eles poderiam gerar filhos. Então, claro, essa bênção da frutificação e da multiplicação, ela não foi só determinada para o homem, mas também para a natureza. Os animais também podem se multiplicar, né? Não só o homem, e aí povoar toda a terra. Mas, mais uma vez, através do pecado, adolescentes, o homem ele começa a perder essa noção do bem que Deus deu para nós, que é a multiplicação, que é a vida. E hoje, muitas pessoas não têm respeitado a vida, não respeitam a vida da natureza, né, os animais, né, e também não respeitam a vida humana. Por isso que nós vemos muito nos jornais homicídios, pessoas que não amam as outras pessoas, pessoas que deixam adolescentes
qualquer coisa banal, ser um motivo para tirar a vida de outra pessoa. Nós, adolescentes, entendemos que quem dá a vida é Deus. E ela é o bem maior dado para a humanidade. É uma bênção. Povoar a terra foi a vontade de Deus sobre os homens. E os homens, eles não devem tirar a vida do outro. E isso, adolescentes, é falta de Deus. É falta da compreensão de Deus. É falta do amor de Deus no coração. Que a humanidade tem contraído através dessa doença que é o pecado. Nosso terceiro tópico, adolescentes, é a criação da família. E a criação da família, nós já sabemos que a família ela é o primeiro grupo social que nós somos introduzidos, né? Toda a sociedade ela se baseia na família. E nós que somos cristãos, nós devemos valorizar a família. Deus criou a família para que esse primeiro grupo social que vivemos, esse primeiro grupo em que Deus nos colocou, para que nós possamos aprender com esse grupo, valorizar os nossos pais, valorizar os nossos irmãos, as nossas famílias, valorizar, adolescente, aquilo que aprendemos, toda a educação que seus pais têm lhe dado. Isso não é em vão, isso é vontade de Deus sobre a sua vida. Toda a educação, adolescentes, que Deus tem dado para você, através de seus pais, é plano de Deus para a sua vida. Por quê? Porque a educação, adolescentes, ela abre portas, ela vai te ajudar a viver em sociedade. Respeitar o seu pai e sua mãe. Nós aqui aprendemos através da palavra de Deus que devemos respeitar a Deus e obedecer a Deus. Mas, se eu não obedeço meu pai e minha mãe, eu nunca vou obedecer a Deus. Se eu minto para o meu pai e para a minha mãe, eu nunca serei um crente obediente a Deus. Preste bem atenção nisso, adolescentes. Dê valor ao tempo que você tem passado com a sua família, ao tempo de aprendizado que você tem passado com a sua família. Nessa caminhada cristã, é importante você estar atento ao que seus pais estão dizendo, você estar atento à direção que eles estão te dando. Muitas vezes, o adolescente ele tem dificuldade na escola, ele tem dificuldade na igreja, ele tem dificuldade em outros grupos sociais, porque ele não valoriza o aprendizado que ele está tendo dentro da sua casa. Olha só, adolescentes, Deus criou a família lá no Jardim do Éden. E você precisa entender que Deus, ele criou a família com uma única intenção, de que o homem pudesse ter amigos, ter pessoas ali que ele possa conversar e compartilhar. E ali desenvolver toda uma sociedade. E aí, adolescentes, é importante você verificar tudo aquilo que você tem aprendido, o que você tem feito, se você tem obedecido seus pais, se você tem sido um bom filho, isso tudo será bom para o seu desenvolvimento. Deus, ele olha para o homem e vê que ele precisava de uma companhia. Então ele cria Eva, para que o homem ele não ficasse só. A nossa família é um local onde Deus criou, para que a gente possa aprender com ela e não fique só. Se nós não valorizarmos esse tempo que estamos com a família, adolescentes, nós teremos problema em outros grupos sociais. Deus, adolescentes, ele criou tudo, ele criou milhões de estrelas através da sua palavra. Todas as coisas, adolescentes, elas vieram a existir por meio da palavra de Deus. Mas em relação à criação da humanidade, o Senhor, ele entrou e formou o homem do pó da terra. Adolescentes, nós
estamos aqui pela misericórdia do Senhor e pela graça de Deus. E nós precisamos voltar a ter comunhão com Deus. Às vezes não dá para a gente passar tudo que nós queríamos passar aqui nesta lição, porque nós teremos outras lições. Essa revista é muito importante para nós. Aqui nós iremos aprender que Deus, Ele é o Criador de todas as coisas e Ele tem um plano especial para você. Ele tem um plano para você, adolescente. E nesse plano contempla que você possa voltar a buscar a Deus. Todos os dias pela manhã nós temos que nos lembrar disso. Deus quer que nós tenhamos comunhão com Ele. Deus quer que nós estejamos com Ele e adorando a Ele. Toda a natureza, tudo foi criado por Ele e para Ele. E nós devemos adorar a esse Deus, Criador dos céus e da terra, que através da sua palavra criou todas as coisas. E todo esse planeta, tudo foi criado de forma tão especial, adolescente, para que eu e você pudéssemos aproveitar o nosso planeta. Que o Senhor possa te abençoar nesta manhã de domingo, que você possa fazer um autoexame seu e procurar sempre adorar ao Senhor, buscar a Deus e ter comunhão com Ele. Amém? Senhor, nós te agradecemos, te bendizemos, te exaltamos, que o Senhor possa abençoar, ó Pai, aos nossos adolescentes, na caminhada que eles estão, ó Pai, que o Senhor possa direcioná-los a ler a palavra, a orar, Senhor, para que eles possam ter comunhão contigo. Nos ajude, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.